O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que o distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos coloca diante do imenso amor de Jesus por cada um de nós. O Evangelho começa nos dizendo que Jesus, ele viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Em outras oportunidades, eu já comentei com vocês que na Sagrada Escritura existe uma grande diferença entre ver e enxergar. Enxergar é o que nós estamos fazendo aqui agora. Se você olhar à sua volta, você vai enxergar todo mundo que está aqui na igreja. Mas ver é muito mais do que enxergar. Não é somente saber que a pessoa está ali, que aquela situação está acontecendo, que aquele objeto está naquele lugar. Não. Ver é muito mais do que enxergar, porque é olhar na profundeza, é olhar no coração, é ler a alma, é reconhecer a necessidade, é olhar a pessoa no seu todo, e tudo aquilo que compõe. E assim é Jesus. Quando ele passa pelas pessoas, ele não só enxerga, mas ele vê. E quando ele vê, ele enxerga a alma, ele enxerga o coração, ele enxerga a história, ele enxerga aquilo que o coração está gritando, aquilo que aquela alma tem necessidade, tem fome. Não à toa, um dos salmos vai nos dizer que Deus sonda os nossos corações. Assim é Jesus. Quando ele vê, ele sonda os nossos corações. E olha que bonito, ele olha para uma grande multidão, ele vê uma grande multidão, mas o olhar de Jesus alcança o individual. Ele não vê somente um grupo de pessoas, mas ele vê a necessidade de cada coração. E quando ele vê, quando ele alcança esse coração pelo seu olhar, o que nos diz a palavra? Que ele sente compaixão. Ou seja, meus queridos, aquele povo não disse nada. Aquele povo não falou qual era a sua necessidade. Aquele povo não pediu nada, não apresentou nada. Aquele povo não precisou falar alguma coisa para movimentar o coração de Jesus. Não, só o fato dele olhar, só o fato dele ver, naquele momento, Jesus já sente compaixão. E aqui a gente entende
que o amor de Jesus a cada um de nós não é indiferente. Jesus, ele não passa somente pela nossa história. Jesus não é indiferente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sofre, daquilo que a gente passa. Não! Mesmo quando a gente não fala nada, mesmo quando a gente não tem força nem para rezar, ainda assim o olhar de Jesus nos alcança. E ele sente compaixão de cada um de nós, porque ele sabe da nossa necessidade. Ele não precisa ser bajulado, mas ele nos alcança, mesmo quando nós estamos longe dele, porque ele sabe da nossa história. Meus queridos, hoje, aqui, nós somos uma pequena parcela de multidão. Eu aqui diante de vocês, eu só estou enxergando vocês, mas Jesus não. Hoje esse evangelho se repete na nossa história. Hoje Jesus olha para essa pequena multidão e ele também vê o coração de cada um de nós. Eu não sei como você chegou aqui e o que você trouxe do ano passado, que ainda não foi resolvido, que ainda não foi curado, mas Jesus vê. E nesse momento, ele sente compaixão de cada um de nós. Nesse grande mistério que é a missa, nesse momento, o Senhor vê a alma e o coração de cada um de nós. Você sabe o que está aí dentro. Eu não estou enxergando, mas sabe que Jesus está vendo. Jesus está vendo o que você está passando. E nos diz o Evangelho que depois que Jesus vê e ele sente compaixão, qual que é a atitude de Jesus? Imediatamente ele realiza um grande milagre, resolvendo a vida de todo mundo? Não. O que nos diz o Evangelho que Jesus faz? Ele passa o dia inteiro ensinando. Olha que interessante. Aquelas pessoas tinham necessidades urgentes. Se aquele povo abrisse a boca, cada um teria para falar para Jesus alguma coisa que precisava para ontem. E Jesus tinha o poder de fazer isso. Jesus tinha o poder de simplesmente naquele momento resolver a vida de todo mundo. E por que ele não faz? Por que ele faz a opção de ensinar? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Não adianta nada Jesus curar, nos dar uma graça, resolver alguma coisa na nossa vida, se nós não entendemos o porquê que a gente entrou nessa situação. Não adianta nada, naquele momento, aquele povo que estava se sentindo como ovelhas sem pastor, Jesus curar, se eles não entenderem o porquê que eles caíram naquela situação de estar tão longe do pastor. É como se eu pegasse um porco, tivesse totalmente sujo, lavasse ele, e imediatamente o que ia acontecer? Ele ia voltar no chiqueiro, ia se sujar tudo de novo, porque ele não entende o que aquilo significa. Meus queridos, na nossa história não é diferente. Deus não pode realizar nada em nós enquanto a gente não entender esse ciclo que nós entramos. Porque se Deus nos cura hoje, o que vai acontecer? Amanhã você vai cair na mesma situação. Se você não te entende o que te levou a fazer essa situação, o que te levou a enfiar nessa situação, o que te levou a estar tão machucado, tão ferido, a ter tantos vícios, tantas manias, a pensar da forma como você pensa, se você não entender quem é você, se você não entender a tua história, se você não entender o seu processo, não adianta nada o Senhor te curar, porque amanhã você vai repetir o mesmo ciclo. Por isso que antes de realizar o milagre, Jesus ele ensina, e ele ensina através da palavra. Por isso que nós podemos passar anos dentro da igreja, nós podemos passar anos dentro de um grupo de oração, sem nunca alcançar uma graça, se a gente não prestar atenção na palavra. Se a gente não permitir que a palavra mude a nossa vida, se a gente não permitir que a palavra mude as nossas manias, a gente precisa ser transformado pela palavra de Jesus, porque daí o milagre tem eficácia. Do contrário, meus queridos, dali pouco tempo, a gente vai estar aqui de novo, pedindo o mesmo milagre, mas com pessoas diferentes, com uma história diferente, mas com a mesma situação. Então, no início desse ano, pensando tudo aquilo que a gente precisa ser curado, eu pergunto a você, você tem aprendido com Jesus? Olha para a tua história, olha para o relacionamento que você entrou, olha para os vícios que você adquiriu, olha para a forma como você tem lidado com as pessoas, olha tudo aquilo que está machucado no seu coração, o que você aprendeu com isso? O que você entendeu de você sobre isso? Quando você olha para a tua história
Você consegue reconhecer como que você se enfiou nesse buraco? Você consegue perceber o que você precisa mudar? O que você precisa evitar? Que atitudes e que caminhos diferentes você precisa seguir? Você consegue perceber isso, meus irmãos? O dia em que você perceber, o dia em que você der ouvidos a Jesus, o dia em que você realmente escutar essa palavra e permitir que ela transforme o seu coração, aí você vai estar pronto para o milagre. Enquanto isso, meus irmãos, o Senhor não vai realizar. Não porque Ele não quer, mas é porque não vai adiantar nada. E quantas não são as pessoas, e é muito triste, que passam uma vida cometendo os mesmos erros. Quantas não são as pessoas que passam uma vida abrindo as mesmas feridas? Por aqui, ela abre outra aqui, por aqui, ela abre outra aqui, mas são as mesmas feridas. Você precisa entender o seu ciclo. Você precisa entender a sua história. E quem te leva a entender isso é o próprio Jesus. Por isso que no início do Evangelho, antes de qualquer coisa, Ele que identificou o coração das pessoas, Ele ensina. E Ele ajuda a cada um a entender o que está acontecendo. Mas nos diz o Evangelho ainda, que chegou um dado momento que escureceu. Ficou de noite, eles estavam no meio do deserto e aconteceu um problema muito óbvio. O povo começou a sentir fome. E qual que é a atitude dos discípulos? Eles chegam diante de Jesus e perguntam: Senhor, e agora? O que a gente vai fazer para poder resolver essa situação? Não. Os discípulos dão uma grande bola fora. Eles chegam diante de Jesus e falam assim: Senhor, dispensa essas pessoas, para que cada um possa resolver o seu problema da fome, para que cada um compre a sua comida lá no vilarejo, porque aqui a gente não tem nada. Meus queridos, olha que coisa, aqui estava acontecendo um processo de cura. O processo começou com o olhar de Jesus, passou pelo ensinamento de Jesus, mas o processo ainda não estava completo. E os discípulos não tiveram paciência de esperar que aquela história fosse transformada. E quando aquelas pessoas começaram a incomodar, eles simplesmente quiseram dispensar as pessoas. Meus irmãos, é triste a gente perceber que na nossa história não são poucas as pessoas que desistem de nós no meio do caminho. Não são poucas as pessoas que não têm paciência com o nosso processo. Porque tem coisas em você, meus queridos, que vai levar anos para ser curado, que vai levar talvez uma vida toda para ser transformado, e nem todos estão com tempo, com paciência, para poder esperar o seu tempo. Quem de nós aqui já não teve essa sensação de que quando começou a dar trabalho, o outro simplesmente te dispensou? Enquanto você estava quietinho ali, convivendo, em que você não interferia em nada na vida do outro, estava tudo bem. Mas que quando você começou a incomodar, porque você precisava de alguma coisa, a pessoa simplesmente se dispensou e virou as costas para você. Todos nós já passamos por isso, ou vamos passar por isso em algum momento da vida. E é isso que os discípulos fazem. Durante o dia, estava tudo bem. Por quê? Era Jesus que estava ensinando. Eles não precisaram fazer nada. Quando eles perceberam que aquele povo estava com fome, ia sobrar para eles, e eles falam: Jesus, dispensa essas pessoas. E qual que é a atitude de Jesus? Ele dispensa. Seria com certeza a atitude mais fácil, mas não é isso que Jesus faz. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste de nós. Mesmo que a gente leve uma vida toda ali e dê muito trabalho, Jesus não desiste de nós. Não importa o tamanho da sua culpa na onde você se enfiou, Jesus não desiste de nós. Não importa o tamanho da sua fome, Jesus nunca vai te dispensar, porque Ele tem paciência com o seu processo. Ele tem paciência com o seu tempo. E por isso que Jesus olha para aqueles discípulos e diz: viu? Dá-lhe vós mesmos de comer. Meus queridos, isso soou com um grande absurdo. Nos diz o Evangelho que era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Onde que os discípulos iam arrumar dinheiro para comprar comida para tudo isso? Eles não tinham. E Jesus pede para que eles trouxessem o que eles tinham para oferecer. Quando eles trazem
eram apenas 5 pães e 2 peixes. E eu pergunto, isso é o suficiente para matar a fome de uma grande multidão? É claro que não. Isso soa como um absurdo. E os discípulos, com certeza, quando pegaram, acharam que mais ainda Jesus tinha que dispensar aquele povo, porque não ia dar para fazer nada. Mas aqui, meus queridos, eles não tinham entendido uma coisa ainda. 5 pães e 2 peixes não é nada na nossa mão, mas é tudo na mão de Jesus. Aquilo que nós temos para oferecer, talvez seja muito pouco, e é mesmo nas nossas mãos, mas é tudo nas mãos de Jesus. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele reza ao Pai, e ali acontece um grande milagre, que aquilo que era tão pouco, mata a fome de todo mundo. Meus irmãos, olha que coisa, Jesus precisava de 5 pães e 2 peixes? Não. Ele precisava da participação humana? Não. Ele tem poder para fazer as coisas do nada? Tem. Mas se tem algo que a gente percebe na história da salvação, é que Deus, Ele não precisa, mas Ele deseja a participação humana. Porque quando a gente participa, meus queridos, a gente entrega o nosso tudo. Por mais que para nós não seja nada, mas a gente se compromete com o nosso processo de cura. A gente se compromete com aquilo que a gente está pedindo. A gente reconhece o nosso nada, mas ao mesmo tempo reconhece a grandeza de Deus. Se Jesus simplesmente tivesse dado comida para todo mundo, ia se criar na mentalidade das pessoas que eles não precisavam fazer nada. Mas quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ali eles percebem que o milagre que eles precisam participar antes. Os milagres que eles necessitam precisa da participação humana. Isso não acontece somente no Evangelho de hoje. Olha para toda a história da salvação. Quando a gente olha para Moisés, como que Moisés abre o Mar Vermelho? Através de um cajado. O que um pedaço de pau tem poder? Nenhum, gente. O que um pedaço de pau pode fazer alguma coisa? Nem vida tem. Mas não é o pedaço de pau. É porque naquele momento, quando Moisés coloca o cajado no mar, ali ele não está confiando no pedaço de pau, mas ele está confiando no poder de Deus. Ali ele mostrou a sua fé. Quando Jesus vai lá nas bodas e acaba o vinho, e ele pede para encher de talhas de água, o que a água por ela mesma pode fazer? Nada. O que as talhas podem fazer? Absolutamente nada. Mas os homens, quando colocam aquelas águas, não está confiando na talha, não está confiando na água, mas está confiando no poder de Jesus. Eles participam do milagre. Portanto, meus queridos, o milagre para acontecer na nossa história, Deus espera a nossa participação. E muitas vezes o problema é que a gente olha para nós mesmos e reconhece que aquilo que nós temos é tão pouco que a gente guarda para nós e não oferece isso para Jesus. Quando a gente olha para a nossa história, o tanto que você reza parece tão pouco. O tanto de amor a Deus que você tem é tão pouco. O tanto de virtudes que você tem é tão pouco. Quando você olha para a tua história, se fosse colocar numa balança, às vezes aquilo de bom que você tem é tão pouco em vista da quantidade de coisa errada que você já fez. Mas, meus queridos, isso é pouco mesmo. Quando a gente olha para a nossa história, é pouco mesmo. É insignificante. Mas é insignificante na nossa mão. Mas na mão de Jesus não. Por isso hoje, nós somos convidados a olhar para a nossa própria história e reconhecer o que eu tenho para oferecer. Olha para a tua vida, olha para os caminhos que você andou, olha para aquilo que você tem. Pode ser nada, mas diante da mão de Jesus, isso pode virar tudo. Meus queridos, muitas vezes, o milagre também não acontece na nossa história, porque a gente não tem coragem de entregar aquilo que nós temos. E se Jesus espera a nossa participação, de que modo você está participando do seu milagre? De que modo você está contribuindo para aquilo que você deseja que Jesus realize na tua história? Hoje é o tempo de a gente olhar para a nossa fome, para a fome do nosso coração, para a fome da nossa alma, e reconhecer que aquilo que a gente tem não mata essa fome, mas é o suficiente para, nas mãos de Jesus, Ele matar aquele vazio que está dentro de nós. Por isso, mais uma vez eu pergunto, hoje, o que você tem para oferecer?
O que você tem para entregar? E que fome você precisa matar? E é tão lindo, gente, no Evangelho, que Jesus não só mata a fome daquele momento, mas sobra comida para que eles possam se alimentar depois. Isso deixa claro que Jesus não é alguém que está de plantão para resolver uma coisinha naquele momento. Não, quando a graça acontece, ela é abundante e ela se prolonga na nossa história. A gente não vive momentos com Deus, momentos bonitos com Deus para depois voltar para a aridez. Não, quando Deus age na nossa história, quando Ele vem matar a nossa fome, é para que essa experiência se prolongue ao longo da nossa vida. E às vezes, talvez muitos de nós aqui nunca experimentamos isso. E é isso que nos transforma. É isso que traz sentido para a nossa vida. É isso que transforma a nossa história. Por isso eu convido vocês nessa missa a agirmos como esses discípulos, depois que receberam a chamada de Jesus, e a apresentar aquilo que vocês têm, a se comprometer com os milagres que vocês esperam, para que a partir disso Deus possa realizar abundantemente aquilo que você precisa na sua vida. Por isso eu convido vocês a ficarem de pé nesse momento. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, na certeza de que nós estamos diante desse Jesus do Evangelho, porque Jesus não muda, meus irmãos. O mesmo Jesus que curava no Evangelho continua curando. O Jesus que ensinava continua ensinando. O Jesus que realizava milagres continua realizando. E se a coisa ainda não está acontecendo na nossa história, é porque está faltando alguma coisa da nossa parte, não da parte dele, porque ele não muda. Então nesse momento, antes de mais nada, se coloque diante de Jesus e reconheça qual é a fome que você tem hoje. Qual é a fome que atormenta o seu coração, que consome a sua alma? Talvez seja a fome de paz, talvez seja a fome de amor, porque talvez há muito tempo você não se sinta amado ou amada por alguém, talvez nem por Deus. Talvez seja a fome de esperança, talvez seja a fome de uma oportunidade melhor de emprego. O que hoje é a fome do seu coração? O que hoje você quer pedir ao Senhor que sacie dentro de você? E nesse momento, vá apresentando a Jesus, vá soltando a sua voz e vai falando para Jesus qual é a sua fome, o que você deseja que Ele te sacie nesse momento, e vai entregando tudo aquilo que está consumindo o seu coração, que tem ocupado a sua mente, que tem sido matéria da sua oração. Vá apresentando para Jesus o que você quer de diferente nesse ano. Vá apresentando a Jesus a fome que talvez nem começou agora, mas há muito tempo te acompanha. Vá entregando ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos apresentar nesse momento toda a fome do nosso coração, na certeza de que o Senhor sonda cada um de nós, na certeza de que o Senhor passa pela nossa história e não apenas nos enxerga, mas nos vê. Olha para dentro de cada um de nós, Senhor Jesus. Reconhece qual é a fome que mais nos atormenta. Reconhece qual é a necessidade, Jesus, que a gente precisa nesse momento. Senhor, venha ao encontro da nossa necessidade, do nosso coração. Senhor, venha ao encontro da nossa vida. Nos ajude, Jesus, a romper com ciclos, com vícios, com pecados, com manias, com pessoas, com situações. Venha ao nosso encontro, Senhor Jesus, para que pela Tua força e pela Tua graça, o Senhor transforme tudo em nós. Venha, Senhor Jesus, passe pela nossa vida, olhe para a nossa história, alcance o nosso coração e transforme a cada um de nós. Hoje, Jesus, nós somos essa pequena parcela, nós somos essa multidão do Evangelho que também precisa do Teu olhar. Por isso, venha ao nosso encontro, venha ao encontro do nosso coração, venha ao encontro da necessidade de cada um aqui e realize aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Sacia a nossa fome, não apenas agora, não somente nesse momento, mas que a Sua graça se prolongue na nossa vida. Venha, Senhor Jesus, venha ao encontro de cada um de nós, nós te suplicamos. Senhor, eu sei que Tu me sondas
Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Sabe todos os Meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor, eu sei que tu me sondas. nessa certeza, na certeza daquilo que a gente acabou de cantar, confiantes que nesse momento o Senhor nos sonda e reconhece aquilo que a gente mais precisa, e reconhece a nossa fome, e não é indiferente a isso. Agora eu convido a cada um de nós a dar um segundo passo, a agir como aqueles que apresentaram 5 pães e 2 peixes, a se comprometer com o milagre que você pediu, a se comprometer com esse processo que Jesus iniciou, e nesse momento apresentar para Jesus o que você tem nas suas mãos, o que você tem para entregar, mas a se comprometer, por menor que seja, por pouco que seja, o que você tem para entregar para Jesus? Qual é a matéria da tua história que Jesus vai usar para transformar a sua vida? Vai soltando a sua voz, vai entregando para Jesus aquilo que você pode, aquilo que você tem. Talvez seja um pouquinho de tempo de oração, talvez seja um terço, talvez seja apenas a tua história, daquilo que você é, do jeito que você pensa, mas se comprometa com o teu milagre. Vai apresentando a Jesus aquilo que você tem, vai entregando a tua história, a tua vida, pedindo para que tudo isso seja transformado em milagre na mão de Jesus, e vai soltando a sua voz, e vai entregando a matéria da tua oração, a matéria do teu milagre. Senhor Jesus, nós queremos entregar nesse momento os nossos 5 pães e os 2 peixes. O Senhor sabe que aquilo que nós temos para ofertar é muito pouco, não é nada diante daquilo que a gente precisa, não é nada diante daquilo que a gente necessita, Senhor. Mas nós cremos que mais do que aquilo que nós temos para oferecer é o teu milagre, é o teu poder, é aquilo que o Senhor pode realizar. Por isso, Senhor, recolha em tuas mãos esse pouco que nós estamos ofertando agora. Recolha, Senhor Jesus, as poucas virtudes que nós temos, talvez a pouca oração que nós temos, mas recolha para transformar a nossa vida. Recolha, Jesus, diante de ti a nossa história, o nosso testemunho. Recolha as nossas lágrimas, Jesus. Recolha a nossa perseverança. Pegue em tuas mãos, Senhor, esse pouco que nós temos e realiza um grande milagre. Faça a tua graça acontecer. Manifesta, Senhor Jesus, na nossa história, a partir desse nada. Nós nos comprometemos nesse momento, Senhor, com tudo isso,
Nós nos comprometemos, Senhor, com o milagre que Tu queres realizar em nós. Então receba esse nada. Receba, Senhor Jesus, essa insignificância, mas faça tudo conforme o Senhor realizou no Evangelho. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência grandiosa não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 E vá permitindo nesse momento que essa paz possa ir alcançando o seu coração. Vá permitindo que essa graça que o Senhor preparou a você já possa ir te alcançando. Vá permitindo que o Senhor já comece a saciar a tua fome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.